Fala, minha família Caipora, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 19 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trazendo aqui para vocês os nossos palpites do dia 17. Esses resultados na Palhinha Caipora, trouxemos 35 palpites para vocês, com 29 queens e 6 heads, beleza? Uma taxa muito boa. E também trago para vocês os resultados parciais dos palpites da data de hoje, do dia 18. Tivemos 42 palpites com 23 wins até o momento e 6 heads e um jogo foi adiado. Então teremos mais jogos para rolar. Então acompanhe na nossa planilha, beleza, galera? Vocês que estão caindo de paraquedas no nosso canal agora, se inscreva, isso irá ajudar muito nós no engajamento e também o nosso canal a crescer, beleza? Deixe um comentário, isso irá ajudar muito também, beleza, galera? Não se esqueçam disso e deixe o seu like para nos fortalecer, beleza, galera? Vamos lá para o nosso vídeo? Bora pra intro! Fala, galera! Começar com nossas análises aqui então. Trouxe 14 jogos para esta segunda-feira e a grade é um pouco mais curta, os jogadores têm que descansar. Tivemos mais de 70 jogos neste final de semana que eu separei para vocês, beleza, galera? E também temos essa semana a Champions League, Europa Conference League e Liga da Europa. Fiquem atentos que traremos os palpites para vocês com muita precisão, beleza, galera? Vamos lá então, trouxe para vocês Ludogorets versus Chernomor e Varna. Trouxe essa partida na Bulgária com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Ludogorets tem 59% de probabilidade de vitória em cima do Cherno. O Ludogorets é o segundo colocado no campeonato e o Cherno é o primeiro colocado. Mas o Cherno está dando uma oscilada fora de casa. E o Ludogorets em casa ele vem vencendo muitas partidas, tá? O Ludogorets em todas as partidas ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Cherno tem 67%. No histórico são 26 vitórias do Ludogorets, 6 empates e 7 vitórias do Cherno. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Ludogorets vem marcando gols nas últimas 10 partidas em casa, e o Cherno vem sofrendo gols fora de casa. Verificando os últimos encontros das duas equipes na casa do Ludogorets, temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas, e verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei um over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora no Chipre, separei Paphos versus Nea Salamina. Separei essa partida com over do e-mail gols. O Paphos tem 70% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nea Salamina ele tem 50%, verificando no histórico são 9 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Paphos ele vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do e-mail gols em todas as partidas. Na casa do Paphos, over do e-mail gols em 2 das últimas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do e-mail gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over do e-mail gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Netanya versus Maccabi Tel Aviv. Eu separei essa partida com over do e-mail gols em Israel. O Tel Aviv jogando fora de casa ele tem 61% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maccabi Netanya tem 44%. Verificando no histórico, são 23 vitórias do Tel Aviv, 10 empates e 2 vitórias do Netanya. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries no Netanya, ele não vence há 3 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do e-mail gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do e-mail gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do e-mail gols, beleza? Próxima partida agora em Portugal, na Primeira Liga, separei Moreirense versus Sporting. Separei essa partida também com over do e-mail gols. O Sporting jogando fora de casa tem 70% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Moreirense tem 56%, e no histórico de partidas entre as duas equipes são 18 vitórias do Sporting, 6 empates e 2 vitórias do Moreirense. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Moreirense não tem empates nos últimos 5 jogos e está numa sequência alternada, e o Sporting tem 4 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos over do e-mail gols em 4 das últimas 6 partidas.
Na casa do Moreirense, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, não ocorreu over 1,5 gols nas últimas 3 partidas do Moreirense. Mas o Sporting tem gols em todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Universitatea Cluj versus FCSB. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O FCSB tem 50% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Universitatea Cluj tem 33%. Verificando o histórico, são 14 vitórias do FCSB na Romênia, 2 empates e 2 vitórias do Cluj. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o FCSB vem marcando gols nos últimos 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do FCSB em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cluj, vitória e empate do FCSB em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do FCSB em todas as partidas, e o Cluj ele não tem tendo sorte em casa. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Sepsi versus Faro Constanta, ainda na Romênia. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Sepsi tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, com 41%. E ele está com aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. Não vence a 3 partidas, enquanto o Faro Constanta tem 61%. No histórico são 5 vitórias do Faro Constanta, 1 empate e 3 vitórias do Sepsi. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Sepsi vem perdendo a 3 partidas, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Verificando na casa do Sepsi, under 3,5 gols também em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas 2 partidas do Sepsi que ultrapassaram 3,5 gols. Então para essa partida eu separei um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Djurgårdens versus Skövde. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Suécia. O Djurgården tem 74% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Skövde tem 72%. Em séries, o Djurgården vem perdendo as 5 partidas, enquanto o Skövde vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Beşiktaş versus Konyaspor. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Beşiktaş tem 61% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Konyaspor tem 56%. No histórico são 18 vitórias do Beşiktaş, 13 empates e 10 vitórias do Konyaspor. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Konyaspor vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Beşiktaş, temos over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na França, separei Amiens versus Bordeaux. Separei under 3,5 gols para essa partida. Verificando, a probabilidade de vitória está bem equilibrada para as duas equipes, com uma pequenina vantagem para o Bordeaux. Na forma recente, temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. E no histórico de partidas das duas equipes, temos 4 vitórias para o Bordeaux, 3 empates e 1 vitória do Amiens. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bordeaux vem marcando gols nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Amiens, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Regionalliga da Alemanha, com Bayern de Munique 2 versus Greuther Fürth. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Bayern de Munique tem 60% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Greuther tem 28%. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Bayern, 7 empates e 5 vitórias do Greuther. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Bayern de Munique vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Greuther não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols em quase todas as partidas, apenas 2 partidas do Bayern que não ultrapassou o over 2,5 gols. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza?
Próxima partida agora na Liga, separei Atlético de Bilbao versus Girona. Separei over do 1,5 gols para essa partida. O Atlético de Bilbao vem muito bem no campeonato nos últimos jogos, tem 50% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Girona tem 67%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Atlético de Bilbao tem 5 jogos sem derrotas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, com ambas marcam em 4 delas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, fiquem atentos. Verificando na casa do Atlético de Bilbao, temos over do 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Tenerife versus Eldense. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com under 3,5 gols. O Tenerife tem 51% de probabilidade de vitória com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Eldense tem 56%. No histórico são 2 partidas disputadas com uma vitória do Tenerife e um empate, e a média de gols é de 1,5. Verificando em séries, o Tenerife não vence as 5 partidas e o Eldense não tem derrotas nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas 2 partidas disputadas, inclusive na casa do Tenerife. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Eldense contra o Espanhol, que foi 3-2. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Premier League, separei Everton contra o Crystal Palace. Separei essa partida com over 2,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões em quase todas as partidas. E verificando o histórico de disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 3,5 cartões. Verificando esses cartões, eu acredito que nós teremos over 2,5 cartões para essa partida, beleza, galera? Próxima partida, Vila Nova contra Goiânia. Separei essa partida na primeira divisão do Campeonato Goiano com under 3,5 gols. O Vila Nova tem 64% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiânia tem 50%. No histórico são 3 partidas com 2 vitórias do Vila Nova e uma vitória do Goiânia. E a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Goiânia contra o Atlético Goianiense, que foi 3-1, e uma partida do Vila Nova contra o Aparecidense, que foi 3-1 também. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Beleza, galera? E agora eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, bora com o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Papos versus Salamina, over 1,5 gols para Moreirense versus Sporting. Over meio gol no primeiro tempo para Djurgårdens versus Skövde. Separei over 2,5 gols para Bayern Munique 2 contra Greuther Fürth. Separei essa partida de Tenerife e Eldense com under 3,5 gols na segunda divisão da Espanha e over 2,5 cartões para Everton contra Crystal Palace. Beleza, família caipora? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueçam de deixar o seu comentário sobre o que achou dessas partidas que separamos. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!